Alô, boa noite, estamos de volta para mais uma curtinha do professor nesse sábado 15 de março de 2025, sejam todos bem-vindos. Você deve imaginar que sábado é aquele dia que não tem muita notícia, é mais enrolação, não é mesmo? Mas não, tem sim. Hoje, por exemplo, muitos analistas começaram a dizer que um grupo radical de esquerda, unido a outros grupos radicais de esquerda, estão planejando uma grande insurreição nos Estados Unidos. Isso porque tentaram de tudo para barrar o Loirão e não conseguiram. Tentaram matá-lo, não conseguiram. Tentaram vencer as eleições ou tirar o Loirão do páreo em alguns estados, não conseguiram. Tentaram até mesmo impedir que o Loirão assumisse. Longe disso, não conseguiram. Tentaram bloquear as ações do Doge e de Elon Musk, inclusive ameaçando-o fisicamente. Não conseguiram. E agora o que restaria? Para muitos analistas, restaria um grande plano de insurreição para tocar fogo no país. Tocar fogo no país aqui é uma figura de linguagem, pero não mucho. Porque muita gente defende, inclusive, que essas alas radicais de esquerda peguem armas e lutem contra os eleitores de Donald Trump, contra aquilo que eles chamam de MAGA. Querem um exemplo disso? Hoje mesmo, o Infowars deu uma notícia preocupante. Um maluco, um youtuber até famoso nos Estados Unidos, esse que aparece aí com mais de 500 mil seguidores, chamado Vulture, está pedindo para que os americanos peguem armas para lutar contra aquilo que ele compara aos nazistas da Alemanha, da Segunda Guerra Mundial, os MAGA. É isso que você ouviu. A matéria do Infowars diz que o youtuber de esquerda, Walsh, fez um apelo quase total para que os americanos peguem arma contra o regime Trump e seus apoiadores, rotulando os eleitores do MAGA como uma praga para este país e dizendo que a prisão perpétua para os membros do governo Trump seria até generosa. Em um vídeo recente, Walsh pede que uma onda de militância que leve a uma desmagaficação dos Estados Unidos se pareça com o que aconteceu na Alemanha nazista, ou melhor, na Alemanha que se reconstruiu com justamente esse slogan, desnazificar o país no pós-guerra. O vídeo também apresenta uma série de ameaças assustadoras que sugerem que um desejo genuíno de ver danos físicos infligidos a membros do governo Trump e apoiadores comuns de Trump sejam levados a cabo. Diz o tal Vulture. Precisamos ser militantes e rápidos. Eles vão começar a fazer cidadãos americanos desaparecerem. Haverá corpos boiando na praia. Eles vão construir os acampamentos, eles vão tentar fazer tudo o que puderem. A coisa toda é como um experimento de saquear e queimar. É o que Vulture, esse maluco, está fazendo. Tocando terror, criando medo entre os opositores de Donald Trump ou eleitores do Partido Democrata. Mas ele diz mais, ele diz que devido aos danos causados ao país pelo governo Trump, a prisão perpétua para seus membros seria generosa. E continua descrevendo como é necessário, como será necessário, um processo de desmagaficação que não envolva reconciliação. É aquele velho bordão, né? Sem anistia. Mas sim, expurgos brutais de apoiadores de Trump em todos os níveis da sociedade. Ele disse, desmagaficação, não vai haver reconciliação depois dessa... aqui ele usa um palavrão, não é? Disso que eles aprontarão. Se você votou em Trump, se você estava a bordo de qualquer uma dessas coisas, você é uma praga para esse país, você é uma doença, você é um criminoso. E todos os envolvidos nisso são criminosos. Não são apenas diferenças políticas o que está em jogo. É o bem contra o mal, diz ele. Pois é, nisso ele tem toda a razão. É sim uma luta do bem contra o mal. O problema é que ele,
que pede uma matança de eleitores do MAGA se considera o bem. Aí seria o caso de perguntar, né? Uma matança do bem, né? Uma matança do amor, é isso? Parece que é isso que ele está sugerindo, uma matança do amor. Walsh acrescenta que o Partido Republicano também nunca mais poderá ter poder político. Não podemos deixar o Partido Republicano se recuperar disso. E ele, no final das contas, invoca os julgamentos de Nuremberg no final da Segunda Guerra Mundial, parecendo sugerir que muitos políticos republicanos merecem ser condenados à morte, como vários nazistas notórios o foram. Bem, aí você diz, é mais um maluco, não é? Sim, de fato, é um maluco, e é mais um maluco. O problema aqui é que um maluco somado a outro maluco, e a outro maluco, e a outro maluco, pode sim criar esse clima de terror na América e fazer com que suas legiões acabem pegando em armas para matar os eleitores de Donald Trump. Bem, eu digo isso porque, vejam só, a segunda parte desta reflexão para muitos analistas vem de um notório político, um famoso político norte-americano, já de uma idade avançada, porém ainda com muitos eleitores. Refiro-me ao velho comunista Bernie Sanders, um político independente, mas que já foi dos democratas. Ele é espiritualmente do Partido Democrata, representa o Partido Democrata de forma independente, é filiado ao Partido Progressista de Vermont e se elegeu recentemente, se reelegeu novamente para senador dos Estados Unidos pelo estado de Vermont. Bernie Sanders, que diz, que afirma aos quatro ventos que só o comunismo poderá salvar a América, um marxista de carteirinha, quer, vejam só, reviver o clima, o espírito da pandemia Covid-19. Acreditem, ele disse que o Covidão não passou, a pandemia continua aí, pede aos seus seguidores a usarem máscaras e exige que se faça alguma coisa para combater a pandemia. Aí, lembrando o humorista Joaquim Teixeira, sabemos que as peças estão se encaixando. Aquele maluco que pede luta armada contra o governo e o velho comunista Bernie Sanders, o senador por Vermont, pedindo que os seus eleitores façam reviver o espírito da pandemia. Vejam só, essa matéria foi publicada hoje no Gateway Pundit. Diz: o senador Bernie Sanders pediu que seus apoiadores usem máscaras para um próximo evento em Denver, Colorado. De acordo com um e-mail obtido pelo jornalista Stephen Miller, a equipe de Bernie Sanders enviou um e-mail aconselhando todos os participantes do seu próximo evento ao ar livre a usarem máscaras e não comparecerem caso acreditem estar sofrendo de Covid-19. O e-mail dizia, entre outras coisas, que é aconselhável o uso de máscaras por todos os participantes desse evento. Qualquer pessoa com febre ou outros sintomas de Covid-19 deve ficar em casa e não comparecer. E aí, como se saberia que alguém não foi ao comício de Bernie Sanders por estar com Covid? Bem, certamente não será um número tão grande. Então, claro, Bernie Sanders dirá: era para ter aqui 2 milhões de pessoas, mas tem aí 30 mil, porque isso significa que a maioria está em casa com o Covidão. Os participantes também são informados de que bolsas, placas e armas de fogo, claro, não são permitidas. O evento faz parte da turnê Fighting Oligarchy, quer dizer, uma batalha, uma luta contra a oligarquia de Sanders, sempre as velhas bandeiras comunistas dos anos 50 e 60, que tenta energizar os democratas contra o governo Trump e a influência de figuras como Elon Musk, evidentemente. Talvez mais bizarro do que isso, diz o Gateway Pundit, o site de Sanders parece sugerir que os Estados Unidos ainda estão no meio da pandemia do coronavírus, no meio.
apesar de até mesmo autoridades democratas admitirem que a pandemia já não representa, que o Covidão já não representa nenhuma ameaça. Em seu site, que parece ser atualizado regularmente por sua equipe, Sanders apresenta seus planos para uma resposta de emergência à pandemia do coronavírus. O site é atualizado regularmente. Então, essa proposta não é antiga. Vejam só, apresenta planos para uma resposta de emergência à pandemia e suas prioridades para os próximos pacotes de alívio do coronavírus, como suas principais questões políticas. Diz o site: em termos de mortes potenciais e do impacto em nossa economia, a crise que enfrentamos devido ao coronavírus está na escala de uma grande guerra e devemos agir de acordo com ela. Afirma também o site: devemos começar a pensar em uma escala compatível à ameaça e garantir que estamos protegendo os trabalhadores, as pessoas de baixa renda e as comunidades mais vulneráveis, não apenas as grandes corporações de Wall Street. Eu só mudaria, se fosse Sanders aqui, mudaria um termo neste aviso do seu site: garantir que estamos fingindo proteger os trabalhadores, as pessoas de baixa renda, etc. e tal, porque é isso que essa loucura de Sanders faz. Mas, como disse, é mais um maluco, só que esse bastante famoso, juntando-se a outros malucos. E é por isso que muitos analistas estão, sim, considerando essa possibilidade de que daqui a alguns dias a América ou Trump tenha que enfrentar uma insurreição no país, porque a loucura e o desespero desse pessoal não têm limites e eles não pararão. Então os malucos estão se articulando e o problema é que para esses malucos existem milhões de outros malucos dispostos a comprar a loucura toda, não é? Que fique de alerta. Bem, duas noticiazinhas rápidas para terminar. Uma muito curiosa: Donald Trump enviou para Guantánamo, para a base naval americana em Guantánamo, Cuba, 40 imigrantes ilegais. Bem, desses 40 imigrantes ilegais, 23 eram considerados de alta periculosidade, inclusive muitos deles pertencendo à gangue Trem de Aragua. Isso foi logo no começo do segundo mandato de Trump. Bem, Trump chegou a pedir que se construíssem condições para abrigar 30 mil leitos em Guantánamo. E as obras até começaram, mas também, misteriosamente, em fevereiro, as obras logo pararam. Hoje, a informação que temos é a seguinte: no dia de hoje, sábado, 40 imigrantes ilegais que estavam em Guantánamo pegaram um avião, foram colocados num avião e levados para a Louisiana. E ninguém sabe explicar por quê. Pete Hegseth, por exemplo, chegou a confirmar, sim, que esses 40 imigrantes ilegais voltaram para a Louisiana num avião do ICE, da Agência de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, mas não quis informar qual o motivo. As especulações são muitas, claro, teorias da conspiração também. Muitos dizem que desses 40 imigrantes ilegais que estavam em Guantánamo, pelo menos 23 deles têm muito o que falar, têm muito o que soltar no verbo. E aí, em Louisiana, poderiam, quem sabe, ser arguídos de forma, assim, digamos, um pouco mais reservada, mas isso são só especulações. Claro que esses imigrantes de alta periculosidade estão ligados a gangues, e quem sabe o governo queira mesmo saber detalhes dessas gangues e os seus motivos, suas razões por estarem lá com seus agentes infiltrados nos Estados Unidos e já anteriormente terem praticado ações de grande criminalidade. São realmente muito, muito perigosos. Mas, por enquanto, como disse, especulações. O fato curioso é esse:
eles voltaram para a Louisiana. E o que acontecerá depois? Por enquanto, ninguém falou nada. Vejam só, mais uma notícia curiosa para terminar. Um site, ou melhor, um anúncio sobre Oklahoma dizia o seguinte ontem: se você é um criminoso sexual infantil buscando liberdade condicional em Oklahoma, você em breve pode ter que passar por castração química como pré-requisito. Pois é. Aí aqui o The Headline USA diz o seguinte: a Câmara dos Representantes de Oklahoma aprovou na quinta-feira um projeto de lei exigindo que criminosos sexuais de crianças já condenados, sejam castrados quimicamente antes de terem direito à liberdade condicional. A legislação, intitulada House Bill 2422, foi inspirada pelo massacre de Henrietta em 2023, quando o criminoso sexual condenado Jesse McFadden matou sua esposa Holly e seus 3 filhos menores, Tiffany, Michael e Riley. E também depois matou e estuprou as amigas de seus filhos, Eve, de 14 anos, e Britney, de 15 anos. Aí o deputado Scott Fetgader, republicano e autor do projeto de lei, está trabalhando para garantir que tal massacre não aconteça novamente no Estado. Por isso, aqueles que já foram condenados e podem receber liberdade condicional sejam castrados quimicamente. E é claro que já existe uma mobilização da esquerda em Oklahoma para impedir que essa lei siga ou seja aplicada, já uma vez que foi aprovada, considerando que é um problema aí para os direitos dos humanos. Perdão, direitos humanos. Eu às vezes confundo esses termos. Pois é. Por enquanto é isso. O sábado foi quente, mas preocupante porque muitos, como disse no começo, não consideram essas loucuras gases sobre a farofa apenas, e sim ameaças reais, concretas. Donald Trump, muitos dizem, mais cedo ou mais tarde terá que pegar pesado. Vamos aguardar. Tenham todos um bom sábado e um abençoado domingo. E não se esqueçam de mim, na segunda-feira eu volto. Até lá, se Deus quiser.